Bom dia a todas. Estamos aqui hoje para fazer um bate-papo legal com a minha querida amiga, psicóloga Amanda Mello, especialista em medicina psicossomática, que vai trazer muito conhecimento aqui para a gente, como a gente identificar, né, as questões do nosso corpo que estão diretamente ligadas às nossas emoções. Antes de começar a falar especificamente sobre a parte de emoções, eu vou fazer uma passadazinha rápida sobre o que são os óleos essenciais, até porque tem gente aqui na live que eu observei que não conhece os óleos e está aqui pela primeira vez até para entender um pouco de quais são os efeitos desses óleos no nosso dia a dia. Eu sou Renata Carvalho, para quem ainda não me conhece, sou advogada, sergipana, apaixonada pelos óleos há cerca de 2 anos e meio, né? Faço uso dos óleos aí na minha família toda, desde o bebê, a minha bisavó de 97 anos. Há cerca de uns 14 a 15 meses eu trabalho com doTERRA, que é uma empresa de óleos essenciais, né, e que é a empresa que eu escolhi para representar justamente por conta da pureza dos óleos que eles trabalham. Eu vou falar um pouquinho sobre o que são eles para vocês, tá? Vou só tirar aqui alguém que entrou do áudio, só para não causar interferência, e vamos lá. Bom, o que são os óleos? Eles são substâncias químicas naturais, voláteis, que são extraídas de plantas aromáticas, tá? Não são todas as plantas que o produzem, mas as aromáticas produzem o óleo essencial para se proteger das intempéries aí da natureza, os efeitos do homem, os efeitos do solo, dos animais, e é justamente esse poder que a planta tem de se proteger que vem para o nosso organismo trazendo tanto bem-estar. Tá? Como eles atuam no nosso organismo? Eles atuam nas nossas células, tá? De forma intra e extracelular, né? Conforme a gente está vendo aqui, eu fiz uma figurinha. Quando a gente tem uma célula no nosso corpo, muitas vezes a gente tem uma bactéria, as bactérias, né? De forma que ficam fora da membrana celular, bactérias boas e ruins. E o medicamento alopata, por exemplo, quando vem para o nosso organismo, combate as boas e as ruins. E o óleo essencial, que é chamada de substância inteligente, só combate as ruins, preservando as bactérias boas que a gente precisa para o nosso organismo. Outra função muito bacana dos óleos essenciais é que eles também penetram a membrana celular. Como eles penetram a membrana celular, eles também atuam no nosso núcleo celular, no nosso DNA, em algum defeito genético, ou mesmo em algum vírus que possa estar ali no nosso núcleo, prejudicando a nossa saúde física momentaneamente, certo? Como a gente obter o benefício dessas plantas no nosso corpo? Aí a gente tem 3 formas, e aqui eu estou falando de 3 formas porque estou falando dos óleos essenciais da doTERRA, que são óleos puros e que têm certificação dos órgãos nacionais, dos órgãos internacionais, tanto de saúde como sanitários, certo? Não estou falando de outros óleos, então, caso vocês tenham algum outro em casa, considerem só a possibilidade do uso aromático e tópico, e não considerem a parte do uso interno. Mas como utilizar de forma aromática, Renata? Eles fazem efeito? Fazem muito efeito, tá? Por quê? Porque quando a gente inala um óleo essencial, ele vem através do nosso bulbo olfativo até o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, das memórias, é onde vai realmente transmitir todos os estímulos do nosso corpo, e ali ele traz o benefício do óleo essencial. Esse benefício é muito rápido, cerca de 20 a 30 segundos a gente já obtém o benefício da substância química natural do óleo essencial no nosso organismo, então é sensacional e muito eficiente, principalmente para as questões emocionais que a gente vai falar aqui hoje com a doutora Amanda, certo? Outra forma de absorção dos óleos essenciais é a forma tópica, e aí a gente vai utilizar os óleos em regiões de pulsação, em regiões de poros mais abertos, como a planta dos pés, palma das mãos, ao longo da nossa coluna, na região onde se quer obter o benefício, né? Se eu estou com problema gastrointestinal na região abdominal, se eu estou com problema muscular na região do músculo, e assim por diante. Como a gente utiliza de forma tópica, usa o óleo essencial diluído em um óleo carreador ou óleo transportador, que é um óleo vegetal extra virgem, que faz com que o óleo essencial, que é uma substância volátil, penetre mais perfeitamente na nossa pele, atingindo melhor nossa corrente sanguínea e mais duradouramente. Então, a gente tem um melhor aproveitamento do óleo quando a gente faz diluído no óleo vegetal, tá? Além de não causar nenhum tipo de sensibilidade de pele. Então, sempre que for usar de forma tópica, procura diluir no óleo vegetal para que tenha uma melhor absorção e maior eficiência do óleo no seu organismo. E de forma interna, como eu mencionei anteriormente, é importante vocês verificarem o óleo que vocês estão adquirindo, né? Verificar o grau de pureza deles, as certificações que eles têm,
porque a gente não pode usar nada internamente no nosso organismo que não esteja certificado e que esteja puro, né? Afinal de contas, a gente sabe aí que mais de 90% dos óleos essenciais distribuídos no mundo são adulterados ou falsificados ou têm componentes químicos sintéticos na sua mistura. Então, eu estou falando aqui dos óleos da doTERRA, que é uma empresa que trabalha com óleos puros. Tanto é que a gente sempre diz que uma gota do óleo é muito potente. Então, pensa que se a gente está usando um óleo potente, que, vou dar um exemplo para vocês, uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã, a gente não precisa usar várias gotas, é uma só, justamente por conta da pureza. Se vocês pegam um óleo essencial e sente viscosidade e sente algum tipo de visgo, a não ser que seja realmente da substância que você está ingerindo, exemplo de um vetiver, que é um óleo naturalmente viscoso, porque é mais denso, você pode ter certeza que naquela mistura, naquele óleo que você tem em mãos, não é um óleo puro, e sim um óleo talvez misturado, ou com óleo vegetal, ou qualquer outra substância, quiçá um óleo mineral, certo? Como utilizar de forma interna? Muitas pessoas gostam de usar sublingual, outras pessoas gostam de utilizar em águas, sucos, molhos para salada e uma infinidade de outras possibilidades. Então, 3 formas apresentadas para vocês. A forma aromática, né, que a gente vai falar bastante aqui nessa live, por conta das questões emocionais. A gente pode utilizar diretamente na palma da mão, inalando profundamente, contando aí de 5 a 6 tempos na respiração, né? Na inspiração e expiração. A gente pode utilizar em difusores pessoais, a exemplo de colares, pulseirinhas, enfim, uma infinidade de difusores pessoais que existem hoje em dia, e pode utilizar nos difusores ultrassônicos, que vai estar difundindo o óleo essencial em todo o ambiente que a gente vai estar presente. Bom, passada essa parte teórica dos óleos, tá? Que foi assim uma passagem muito rápida para vocês e não detalhada, só para contextualizar. A gente vai passar a bola aqui para a doutora Amanda, porque nesse momento, deixa eu tentar passar a tela. Nesse momento, ela vai contextualizar um pouco, né, do que são as nossas emoções, do que a gente tem aí, né, de questões ligadas também à ansiedade e à depressão, para que vocês possam entender em que adendos a gente vai pontuar nossas questões na nossa live. E aí, surgindo dúvidas, Amanda, posso deixar nessa? Ou quer que eu deixe nessa da psicossomática? Pode, Começo cadê nessa telinha aqui. Posso começar essa telinha aqui, onde você define o que é depressão e ansiedade? Ou você já quer fazer uma introduçãozinha e depois entra nela? Pode ser, né? Então, lá, acho que a gente já começa aí pela parte da depressão e da ansiedade e depois vai na parte psicossomática. Tá ótimo. Perfeito, pronto. Gente, a Amanda, já apresentei aqui no início da live. Amanda Mello, psicóloga, né, uma querida minha, particular amiga, e que sempre traz muito conhecimento para a gente. A gente fez um bate-papo desse há uns 2 meses atrás. Foi muito bacana e eu espero que hoje a gente possa trazer mais informações ainda para vocês. Amandoca, às suas ordens. Vamos lá. Não sou tão prática aí como Renata, mas... Não, meu amor, praticidade foi só na parte dos olhos, porque o que interessa hoje aqui é aqui, ó, daqui para baixo. O comecinho foi só para quem está chegando aí entender o que são os olhos, senão não ia entender o nosso final. Vou falar um pouquinho sobre um conhecimento que eu tenho, que também adoro junto com os olhos, né? Que é a psicologia, e aí a questão da psicossomática. A gente vai falar um pouquinho, vai iniciar aí falando da depressão e da ansiedade, que é um assunto que está muito alto, enfim, que nessa pandemia todo mundo... Mas a gente só vai trazer um breve conceito, né? Ele bem simplificado, porque daria para a gente fazer umas 4 ou 5 lives somente desse assunto, né? Então, a depressão, que foi colocado aí, que a gente colocou, é um conceito básico, que ela é uma doença psiquiátrica, né? Em que a pessoa ela sente tristeza profunda, perdendo prazer nas relações sociais e pessoais, né? Na verdade, ela não sente, falta a questão vital, ela não tem um ânimo para a vida, né? Então, ela não tem vontade de se levantar, ela não tem... Isso a gente pode estar trazendo bilhões de características que estão dentro do quadro de depressão, e não necessariamente todas as pessoas que estão com depressão vão ter todas essas características, né? Por isso que precisa ter um acompanhamento aí de um psiquiatra para ele poder fazer uma análise mais aprofundada sobre isso, né?
Mas, e o que é ansiedade? Porque às vezes as pessoas acabam confundindo. Então, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Dentro do quadro da depressão, existem vários leques, né, que englobam aí. Não é só a depressão. Então, o nível de depressão. É a mesma coisa a ansiedade. Dentro do quadro de ansiedade, existem também, a gente aí vai para vários... Existem bifurcações, né, que a gente fala. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, eu estou sem meus óculos, mas vamos lá, é um transtorno mental que afeta as pessoas de todas as idades, né? Também conhecido como transtorno da ansiedade generalizada, né? Então, aí eu queria falar um pouquinho, dando continuidade aí sobre isso, mas assim, só para a gente poder também já entrar, porque isso está muito relacionado à questão psicossomática, né? O que é psicossomática? Psicossomática, psique é a alma, né? Soma é o corpo. Então, é quando a gente faz o link, né, do corpo com a mente. E aí a gente começa a entrar nessa questão das doenças psicossomáticas. Vou começar também falando um pouquinho da minha experiência com os olhos. Renata é uma grande amiga minha e foi através dela que, na verdade, veja, ela já tinha trazido isso, só que eu não sou muito atenta, né? E aí nos grupos da gente eu vendo Renata bombando aí nos olhos. E aí eu tive uma experiência de estar em Brasília, tive uma dor de cabeça muito forte, uma outra amiga nossa já usava, através de Renata também, foi quando eu conheci os olhos e eu me apaixonei, né? Mas eu digo que Renata me trouxe benefício porque, na verdade, ela me trouxe aí esse conhecimento. Porque às vezes as pessoas falam dos olhos, mas é muito superficial para poder entrar aí. Renata, ela me trouxe muito essa questão do conhecimento. E aí foi uma paixão. Como eu tenho a paixão pela psicologia, eu acho que eu me apaixonei muito pelos olhos por causa disso, né? Porque eu acho que ele é um suporte maravilhoso para quem, inclusive, para esse mundo da gente, que é um mundo de somatização, que a gente está somatizando tudo. O que é a doença psicossomática que a gente fala? Né? Ela é causada por problemas emocionais do indivíduo, representando a ligação direta entre a saúde emocional e a física, que é o que a gente falou, a alma e o corpo, né? Então, e aí a gente entra agora... peraí, deixa eu só me organizar. O que é a doença? Eu quero falar um pouquinho da doença. A doença é um caminho que o corpo encontra para um desenvolvimento pessoal. É uma maneira que o corpo tem de manifestar que algo não está legal, algo não está bom. Porque a gente acaba, às vezes, não linkando isso, né? Não fazendo esse link do corpo com a mente. Então, toda a doença acaba sendo uma maneira que a gente tem de encontrar e de se reajustar. Por isso que é tão importante a gente ficar atento para isso. Não necessariamente só para poder tomar a medicação e passar, mas cada lugarzinho do corpo da gente, ele sinaliza, ele está linkado com alguma... Cada doença, ela tá trazendo algum aspecto do corpo da gente. Então, a gente tem um olhar cuidadoso para isso, e isso é importantíssimo. E o que é que os olhos acabam trazendo? E por que é que eu me apaixonei tanto? Porque eu acho que os olhos, eles ajudam muito no suporte. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente tem essa deficiência da mensagem que a gente fala, né? Que é do corpo com a mente. Então, através dos olhos, a gente começa a ajudar nessa mensagem. Então, se eu perceber que não está legal, e aí vem vários aspectos aí dos olhos que Renata vai entrar comigo agora, que é o seguinte: então, se o meu sono ele não está legal, ou se eu estou com algum problema de garganta, ou se eu estou com algum problema de estômago. Quando a gente vai para a psicossomática, ela diz que está relacionada a tantas coisas isso, né? Então, a questão do estômago, da garganta, a questão da garganta, às vezes. É bem então, o que diz essa figurinha aí da gente, né, Amanda? Exatamente. O que é que está dizendo a questão da garganta? Então, o que é que está difícil aí de engolir? O que é que... E aí a gente vai para isso. Então, ansiedade. Parte gastrointestinal, o que está difícil de digerir, né? Digerir, será que é realmente o alimento ou será que é alguma coisa nova que chegou para a gente, né? Perfeito, exatamente. A gente descobrir o que né? É uma maneira que a gente tem de agir. E quando a gente age, a gente vai buscar a cura, né? Quando a gente busca a cura, a gente faz um link, ou a gente entra no equilíbrio, né? Porque quando a gente busca a cura e a gente age, a gente vai para o link da relação entre o corpo e a mente. Aí a gente consegue ter estabilidade, se estabilizar. Por que a gente só busca essa estabilização quando, de fato, o corpo já traz em forma de doenças? Por que a gente não pode estar utilizando também como na questão preventiva, né?
Eu acho que os olhos eles ajudam muito na questão de suporte, no momento, né, em que se está como suporte para poder se tratar, mas eu acho que a gente também pode já estar utilizando antes, como uma questão preventiva. Então, se eu sei que eu Antes de tenho... somatizar, né? Antes de Antes de somatizar pelo somatizar, corpo. perfeito. A somatização já é a explosão, não é isso, Amanda? A somatização já é quando o corpo já está dizendo que não está dando. É como Então, se olha, estivesse já tá... dizendo, você não percebeu, já que você não percebeu, então eu vou ter que explodir no seu corpo para que você possa tomar uma providência. Exatamente. E aí, muitas vezes... É o grito do corpo, né? É o corpo gritando para a gente que não tá legal, né? Então, se a gente pode já ficar atento a ver como é que a gente funciona. E aí, o que é que acontece? Quando a gente começa a utilizar os olhos, eu acho que a gente vai para um lugar de autoconhecimento também, né? Porque eu começo a me perceber. Então, se eu sei que em alguns aspectos acaba não sendo legal para mim, tal coisa, eu começo já a utilizar. Se eu sei que eu já sou sensível, e aí, então, se eu sei que eu tenho... Se o medo é uma coisa recorrente minha, né? Algumas características até da depressão e da ansiedade, até da ansiedade, porque a ansiedade muitas vezes também é causada por a gente, não é uma escolha da gente, mas às vezes ela é causada também pela maneira como a gente conduz as coisas. Então, se eu começo a tentar conduzir de uma maneira mais saudável, de repente eu posso estar aí como é o nome? Me poupando de um grau de ansiedade grande, né? Então, ter um olhar cuidadoso para isso é um grande passo, isso é muito bom, né? Até porque muitas vezes as pessoas, né, quando identificam alguns sintomas físicos, elas nunca ligam também à parte emocional. Elas acham que o sintoma físico é algo realmente fisiológico e muitas vezes vai, né, numa emergência porque está sentindo dores, ou vai no médico gastro porque está ali com aquela questão gastrointestinal, faz os exames e não identifica, né? Não tem o diagnóstico. E aí esse diagnóstico não vem por quê? Porque às vezes não é uma questão fisiológica, mas é uma questão emocional que está ali eclodindo naquele ponto do nosso corpo. Isso mesmo, isso né? mesmo, isso mesmo. Bacana. Então é uma oportunidade que a gente tem. E aí o que é que acontece? Como eu sou psicóloga, eu acho que a gente conseguir estar trazendo suporte antes, né? Antes da gente chegar realmente numa condição mais extrema, né? É muito bom. Eu acho que também, além da questão da gente estar utilizando esse suporte, eu acho que o que os olhos acabam ajudando muito aí não é só a questão da psicossomática, que a gente acaba poupando isso, mas é o processo de autoconhecimento. A gente passa a ter um grande ganho aí de autoconhecimento. De poder entender o que é que, de repente, o que me afeta não vai afetar você, Renata. Entendeu? Com certeza. De repente, o que mexe em mim não vai mexer com você. Mas aí o que é legal? É a gente sair desse senso comum, né? A gente passar a ser a gente como um indivíduo. Então, é muito bom olhar para os meus filhos e entender que Arthur é Arthur e vai funcionar de um jeito, Felipe é Felipe e vai funcionar de outro. Por isso que até os olhos é muito relativo. Então, tem olhos que vão funcionar de um jeito para um, tem olhos que vão funcionar de um jeito para o outro. Perfeito. Porque as causas, os gatilhos são completamente diferentes de pessoa para pessoa. Né? É como a gente sempre fala, tanto na parte física como na parte emocional, esses gatilhos dependem muito de cada organismo, né? Desde a parte genética até a parte emocional, né? Os agentes externos, os agentes externos, a toxicidade a que aquele organismo está sendo exposta, né? Tudo isso influencia. E da história de cada um, sabe, Tatá? É assim, eu acho que é da história de cada um. Então, às vezes, eu vou ter condição e resiliência de poder estar lidando com uma coisa que, de repente, para o outro não vai ser tão fácil, porque na história dele, aquilo dali vai ser o calcanhar, vai ser a pedrinha no calo. Então, veja, não dá para ele achar que ele é menos ou que ele é mais porque ele não consegue ou porque ele consegue. O que a gente tem que entender é como é que funciona cada um. Esse convite que a gente tem de poder estar olhando para a gente como único e poder estar vendo o que é que vai estar funcionando, esse convite é um convite maravilhoso para a gente ir para um equilíbrio interior. Um equilíbrio interior, a gente vai para um equilíbrio, inclusive, de exterior também, que eu digo assim, que é de felicidade, é a gente entender o que é que me faz feliz, sair desse senso comum. A gente tá vivendo hoje um mundo que o tempo todo é oferecido para a gente, né?
a vinda de uma felicidade. Então, isso é felicidade, isso é felicidade. O conceito de felicidade é muito relativo, diante da história de cada um, né? Então, por isso que é importante a gente olhar individualmente. Não tem receita certa. Até o próprio médico, psiquiatra, né? Então, tantos amigos nossos que são psiquiatras e que são médicos, quando eles vão começar a utilizar, não basta a pessoa chegar e dizer, eu estou com depressão, ela conta a história dela, e aí ele vai passar a medicação, e aí até a medicação mesmo, ele vai ter que ver se aquilo dali vai funcionar com aquela paciente. Se não funcionar, ele vai tentar uma outra medicação para um outro. A mesma coisa. Por quê? Porque a gente é individual. Cada um tem sua história, cada um tem... Quimicamente, cada um vai funcionar de um jeito. Quimicamente. Até quimicamente, a gente vai funcionar cada um de um jeito. Ô, né? Amandoca, quando a pessoa já está, né, num nível emocional que, enfim, talvez não cuidou do preventivo, não foi... Enfim, às vezes não é nem não ter cuidado do preventivo, às vezes acontece, independente de cuidados anteriores ou não. E a pessoa já está, né, com uma doença emocional, já está com uma questão emocional a ser tratada. É bacana a gente pontuar que a pessoa pode buscar várias soluções, né? Várias soluções, inclusive, para trabalharem de forma integrada. Quando a gente conversa aqui sobre os olhos, né, a gente está mencionando sobre uma possibilidade a mais aí no nosso dia a dia, né, no nosso contexto de vida, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente tem outras fontes, né, e que tem fontes, inclusive, que são necessárias para diagnosticar o que a pessoa tem. Porque muitas vezes, né, o diagnóstico não está fechado, ou se imagina que é algo e não é. Eu vejo que, às vezes, muitas pessoas chegam, eu estou ansiosa, qual é o medicamento que você usa para ansiedade? Vou comprar igual. Né? Então, sem ter um diagnóstico, sem procurar um profissional, sem saber exatamente do que se trata. E eu me lembro que da outra vez a gente comentou justamente sobre as possibilidades de tratamentos. Primeiro, os tratamentos e as técnicas integrativas que podem auxiliar os tratamentos. Exatamente. A gente entra na questão das práticas integrativas. O que é que acontece? Quando a gente fala tratamento, o tratamento hoje ele não está relacionado somente à medicação, né? Então, o tratamento, na verdade, é até a condição que a gente traz de cuidado, de melhora, o que é que a gente está fazendo por a gente. Então, existe, primeiro de tudo, então, se a gente está falando aqui da questão da depressão, da ansiedade, né? É buscar um médico, é médico. A gente precisa ir para poder ver o que é que acontece, qual é o grau de ansiedade, qual é o grau de depressão, ou se é, se não é. A gente também, hoje, cada um também todo mundo já virou médico, né? E acha que eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho um déficit de atenção, a gente vai trazendo o que é que tem. Ok, mas aí é importante que um médico realmente ele valide isso, né? Ele precisa, o diagnóstico tem que ser dele, né? A gente, psicólogo, não dá diagnóstico, aromaterapeuta, a gente não dá diagnóstico, enfim, quem dá diagnóstico é médico. O médico dá o diagnóstico e aí, o que é que são essas técnicas integrativas, né? É tudo junto. O próprio médico, ele diz. Quando a gente vai para o médico, ele vai passar a medicação, mas ele não vai dizer, vá para casa e espere melhorar. É o que é que a gente tem que também tentar fazer por a gente. Então, o tratamento psicológico, eu sou suspeita para falar, mas acho que, enfim, todo mundo tinha que fazer terapia, independente de ser ansioso, depressivo, mas eu acho que essa busca do autoconhecimento é a melhor coisa do mundo, né? E as outras técnicas, o que é que acontece, né? Aí é que entram as técnicas, me perdoem, que é atividade física, é alimentação, é lazer, a gente está trazendo, enfim, é fazer as coisas que acabam fazendo bem. O que é que me faz bem? Eu sei que é difícil no momento, eu sei que é difícil no momento que a gente está... Voltou? Voltou. Foi porque tinha caído. Eu sei que é difícil no momento que a gente está ansioso ou com depressão, da gente achar uma vontade de fazer alguma coisa. Até porque, veja, ele tira esse estado de vitalidade, né? Mas é importante a gente fazer, inclusive, como forma de tratamento. Como forma de... A gente não toma um remédio... Inclui o tratamento, né? Você tem que tomar o medicamento, você tem que praticar a atividade física... Exatamente. Buscar um lazer, até como uma forma de tratamento, né? Exatamente. Então, veja, o que é que a gente vai fazer? A gente vai buscar... Que técnicas são essas? É a gente buscar o lazer, é a aromaterapia, que é maravilhoso também, é a questão da atividade física, yoga, pilates, isso tudo, meditação, isso tudo que está tão em alta agora, que a gente fala tanto atividade física, porque acaba surgindo a questão dos hormônios, né? Que são os hormônios de prazer, que acabam
voltando e fazendo com que esses hormônios se estabeleçam novamente, não só através do químico, que é do remédio, mas também eu tenho que entender... do hormônio sendo estimulado pelo próprio organismo, né? Pela fisiologia. Exatamente. Mas então, Amanda, se o meu organismo, ele como é o nome? Fabrica esses hormônios, então eu não vou para a medicação. Uma pessoa que está no processo de depressão e de ansiedade, a depender do grau, ela precisa da questão química, porque senão ela não vai sair. Às vezes a gente diz, mas é só ali fazer uma atividadezinha física, você consegue. Claro que não. Ninguém escolhe estar com depressão, ninguém escolhe estar com ansiedade, né? Aí a gente acaba, a gente chega nesse lugar. Porque às vezes a pessoa está lá afundada, precisa daquela boia, que é o medicamento, né? Para tirar. No primeiro momento ela precisa daquilo, claro que sim. Claro. E depois ela vai buscar os recursos que são somente através dela. Mas isso, quem vai determinar o tempo, como fica, é o médico, né? Agora, quais são essas técnicas integrativas que a gente pode estar colocando? Aí entra todas essas e uma que eu acho que é maravilhosa, que é o suporte da questão da aromaterapia. Dos olhos, da aromaterapia. Até porque com a aromaterapia, como é uma substância química, né? Em algumas vezes, né, fazendo a utilização correta, inclusive o próprio profissional de saúde que acompanha o paciente vai fazendo desmame, né? Ou até, de repente, tira a medicação porque vê que a química natural está surtindo o efeito, né? Se de repente a pessoa... Sabe o que eu acho que é muito bacana? Eu vejo muito aqui hoje, a gente sabe, porque no grupo da gente de olhos, quantos médicos tem? Exatamente. Que hoje utilizam os olhos pessoalmente, e a gente vê muito amigos médicos utilizando, indicando também. Então, veja, a gente vê psiquiatras também, além da medicação, dizendo, vai fazer atividade física, compre um olhinho, bote um olhinho. Então, a gente vê fazendo isso mesmo, e aí é muito interessante também como isso funciona, como o processo de autocuidado. A pessoa, quando ela começa a passar os olhos, ela também vai para esse lugar, porque é um lugar tão difícil quando a gente está com depressão, da gente ir para esse lugar de se cuidar, de estar, a gente não sente ânimo para nada. Então, às vezes, só da gente fazer isso daqui, de estar cheirando e de, em algum momento, isso já está dando uma só o prazer do aroma, que nem pensando na substância química, mas só o prazer do aroma já traz aquele super benefício. E de você fazer esse movimento, isso já é muito legal, né? Então, a gente já vê hoje como também é um passo muito positivo, que eu acho, é a questão da medicina está se abrindo aí para esses suportes todos, né? Antigamente, a gente não tinha tanto os médicos aí abertos para isso. Hoje a gente vê os médicos abertos. Ou eles não tinham conhecimento, ou os que tinham conhecimento diziam que era um placebo, ou não queriam nem ter o conhecimento, né? Se fechavam para o conhecimento. Hoje em dia, as informações que a gente tem também são muito maiores. A gente também tem estudos comprovados relacionados a isso, né? Exatamente. Agora, eu sei que parece uma coisa muito recente, né? E só dizendo isso daqui, porque talvez algumas pessoas não saibam, mas não é uma coisa recente. A questão da utilização dos olhos para um suporte de depressão, de ansiedade, de todas as outras doenças, ele já existe há muito tempo, né? Então, a gente fala da Segunda Guerra, lá atrás, então já existia o bergamota, que era utilizado como óleo para poder tratar a depressão pós-guerra, né? Na verdade, é antes de Cristo, né? A gente já vê, de antes de Cristo, né? Porque, como a gente bem sabe, os dois dos três presentes que Jesus Cristo ganharam foram a mirra e o incenso, né? Que é justamente a mirra e o olíbano, que a gente tem aí como poderosos óleos essenciais que curam, e naquela época eram mais valorizados que o próprio ouro que ele ganhou, né? Porque, afinal de contas, ele ganhou não só para a cura espiritual, a proteção espiritual, mas também para a proteção física, né? Para que ele tivesse sempre uma saúde ali fortalecida com esses dois presentes. E aí a gente vê realmente o poder dos olhos aí na vida de todo mundo. Mas, Amandoca, vamos entrar aqui em alguns olhos que podem ajudar aí nesse benefício emocional, né? Não só no benefício emocional, como no físico, porque, afinal de contas, como a Amanda bem falou, bem pontuou, a questão psicossomática são os efeitos, né, das nossas emoções no nosso corpo. E a gente, muitas vezes, vai tratar da causa lá do emocional, mas muitas vezes vai tratar também da explosão do nosso corpo, né, daquele sintoma que o nosso corpo apresentou. E aí a gente tem um contexto de inúmeros olhos, não dá para a gente falar aqui hoje de todos,
mas alguns que podem trazer muitos benefícios aí, tanto na parte emocional, como na parte já da explosão do corpo, né? Dos sintomas do nosso corpo, das dores que a gente apresenta, né? Das infecções que a gente apresenta, das inflamações que a gente apresenta. Muitas das inflamações do nosso organismo são decorrentes de questões emocionais, inclusive. Com certeza. Amandoca, uma outra coisa, a gente vai falar um pouquinho aqui de olhos no contexto geral, mas depois eu quero que você faça um apanhado dos olhos do Kit Kits para as emoções das crianças, que eu adoro quando você fala sobre ele, certo? Vamos falar, vamos sim. Eu vou falar de alguns e a Amanda vai complementando também com a... Ai, desculpa, voltei aqui a tela. Com a experiência que ela tem aí desses olhos, né? E do que ela acha bacana pontuar também neles. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ai, gente, eu não estou me acertando com as teclas. Essa sou eu. Eu vejo, Rei. Quer que eu veja? Se não fosse assim, não seria Renata. Já acertei colocar eu e você aqui juntas. Agora eu vou começar aqui pelo lavanda. Gente, o lavanda é um dos óleos aí mais, né, mencionados na aromaterapia. As pessoas realmente têm um apreço muito grande por ela. Porque, além de ser um óleo calmante, né, que auxilia no estresse, ela é um óleo que auxilia muito no sono, que está diretamente ligado também às nossas emoções, porque quando a gente está em desequilíbrio, o sono é uma das coisas que primeiro pipocam, né, a questão aí da deficiência do sono. Acalma a pele, quer dizer, quando a gente tem a nossa pele aí sendo, né, tá eclodindo algo na pele, exemplo de uma dermatite, de uma psoríase, de uma herpes, são muitas doenças de pele relacionadas ao emocional. A gente tem o auxílio da lavanda não só na parte das emoções, né, porque é um excelente óleo para ansiedade, um ansiolítico potente, né, com diversas pesquisas científicas aí de uso da lavanda para ansiedade generalizada, inclusive, mas também para auxílio nas características que as explosões dão no nosso corpo, como essas. E aí a gente vai fazer, de repente, o uso tópico na região da nossa pele que está com problema e está precisando de uma cicatrização, de um tratamento, né, precisando que seja desinflamada. A mesma coisa do sono. A lavanda vai auxiliar no nosso corpo, não só no acalmar, no diminuir o estresse, no diminuir a ansiedade, mas também auxilia porque é um estimulador da produção de melatonina do nosso organismo. Então, ele não só tem o efeito emocional, como ele tem o efeito fisiológico, o efeito físico, né? Estimulando aí a questão física do nosso organismo, que é justamente a produção de um hormônio. Tem alguma coisa para falar da lavanda, Amanda? Você gosta de usar lavanda? Eu adoro a lavanda. A lavanda, na verdade, se a gente também for trazer a questão das características psicossomáticas, né, das características emocionais, ela ajuda muito as pessoas, às vezes, que têm uma questão de uma rigidez interna, que são indecisas, que trazem, deixa eu ver o que mais, desânimo, tudo isso acaba estando muito relacionado. Eu gosto muito da lavanda. A lavanda, para mim, na verdade, para dormir, eu sou uma das poucas pessoas que ela acaba não funcionando muito para dormir. Mas durante o dia é um óleo que eu uso muito. Os meus filhos, eles adoram lavanda, né? Aqui em casa, na verdade, lavanda eu acho que ela acaba sendo o carro-chefe, né, Renata? Lembrando, olha que interessante, a Amanda acabou de dizer que a lavanda, para ela, não auxilia muito no sono. Ela, inclusive, gosta de outros que tem aqui para o sono dela. Na hora que eu falar, ela vai logo se manifestar. Mas, olha que interessante, né? Ela falou que usa muito lavanda durante o dia. E as pessoas, às vezes, têm muito essa coisa de dizer: eu não posso usar lavanda durante o dia, porque lavanda dá sono. Gente, primeiro que o óleo vai agir diferente em cada organismo. E segundo, que a gente chama os óleos de substâncias inteligentes, né? Ela realmente vai fazer o efeito naquilo que você precisa no momento. Então, quando a Amanda usa, de repente, durante o dia, né, ou quando eu uso durante o dia, eu não tenho problema algum com sono, tá? A lavanda não funcionaria para o meu sono, até porque eu não tenho problema de sono. Mas eu utilizo muito lavanda durante o dia. Como eu utilizo lavanda? Eu sou muito ansiosa, né? Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Tem horas que, para eu sentar no computador e trabalhar de verdade, eu preciso realmente relaxar, acalmar minha mente, diminuir aqueles pensamentos acelerados, e é a lavanda que vem, né? Junto com o balance, que eu vou falar aí, que eu sou apaixonada. Mas a lavanda vem me trazer esse benefício que eu preciso durante o dia e não vai me trazer o sono. Eu não preciso da lavanda para o meu sono, eu preciso da lavanda para a minha ansiedade. A lavanda, ela protege a questão emocional da gente, Renata, sabia? As questões emocionais ela protege, diz que ela trabalha muitas vezes as pessoas quando essa rigidez da gente, essa seriedade diária da gente, ela vai quebrando isso. E realmente eu acho que é um óleo que traz ela muito é tida isso, como né? óleo da comunicação,
O óleo da comunicação. Então, é bem isso, né? Bem bacana. Os efeitos da lavanda são maravilhosos para quem ainda não conhece, porque tem alguns preconceitos a imaginar que a lavanda só auxilia no sono. Eu indico aí parte Eu para os uso outros durante o usos da dia. lavanda, porque aqui em casa ele é muito usado. Mas para o sono, pouquíssimo, porque aqui ninguém tem problema de sono. Então, meu esposo usa para rinite, porque é antistamínico. Eu uso aí para minha agitação do dia a dia, para me acalmar. Meus filhos usam em questão de pele, né, quando tem uma dermatitezinha, ou mesmo um ferimento, uma picada de inseto. Então, variados aí efeitos que a lavanda pode trazer. Falar agora do frankincense, o rei dos óleos. Lembra que eu falei lá que Jesus Cristo ganhou 3 presentes dos 3 reis magos? Então, o frankincense é o famoso olíbano, tá? Quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o frankincense, pode procurar aí nesse site de pesquisa científica como incenso, como olíbano, como bosleia, tá? Vai ter uma infinidade de estudos de uso do olíbano, porque é um excelente óleo regenerador celular, ele atua, tá? Ele transpõe a membrana hematocefálica, então ele atua nas questões neurais, que é muito importante também para as questões emocionais, auxilia no nervosismo, no estresse, nos pânicos, tá? E é um excelente óleo de conexão pessoal e conexão com o espiritual. Então, não só aquela conexão que a gente precisa conosco, né? Mas também com o nosso Deus, a nossa energia, enfim, qual seja a crença que vocês tenham, o frankincense tem o poder aí de trazer realmente essa conexão. Sou apaixonada pelo frankincense. Tá? Aqui em casa a gente usa muito, inclusive ele é um óleo que potencializa o efeito dos outros. Tá? Que a gente, sempre que ele está em sinergia, que ele está sendo usado em conexão com outros óleos, ele traz esse auxílio aí, potencializador, tá? Do efeito do outro óleo, juntamente com ele mesmo. Você gosta de usar o Frank, Amanda? Eu adoro, eu também uso, eu uso todos os dias e misturo também com os outros. É engraçado, ele é um óleo que os meus filhos gostam muito de botar no difusor para dormir. Botam sempre ele misturado com algum outro, mas ele sempre tá, Renata. É, o cheirinho do frankincense, né? Ele é aquele cheirinho de incenso, né? Eu acho que é um cheirinho de... Eu ligo muito a um cheirinho de paz. Mas... E eu, particularmente, gosto muito dele com a lavanda. Os dois juntos. O cheiro dos dois juntos... Eu acho que o cheiro dos dois juntos é uma conexão perfeita. Eu gosto muito do cheiro dos dois juntos. Vou falar um pouquinho aqui do peppermint. Por que eu vou falar do peppermint? O peppermint é um óleo, né, ampliador de energia, de impulso, de ação, e às vezes é isso que a gente precisa, né? Às vezes a gente está ali desmotivada, não quer nem levantar da cama, debaixo de um travesseiro, debaixo de um lençol, sem motivação para sair para trabalhar, né? Desestimulado. Então, ele é um óleo que auxilia na energia, auxilia na depressão, nessas questões que eu estou falando, justamente em dar o up, né? Em dar o ímpeto, em dar a motivação para agir, e auxilia muito também nas questões respiratórias, tá? Além de dor de cabeça, e muitas vezes quando a gente está ali com questões emocionais, a gente sente dores de cabeça, enxaqueca, né? Uma das partes que mais somatiza também, né? Na nossa cabeça, a tensão, o estresse somatizam muito para a dor de cabeça, e também para a parte respiratória. Lembremos que quando a gente está ali, né, a gente ou a pessoa que tem um quadro de ansiedade generalizada, muitas das vezes, uma das principais características é justamente aquela coisa da falta de ar, né? Do não conseguir respirar, né? Palpitação, não consigo respirar, não consigo agir, travei, pânico total. E o peppermint abre as vias aéreas. Quando ele faz esse trabalho nas vias aéreas, né? Ele faz com que você, inclusive, acalme. Apesar de ele ser um óleo de energia, você se acalma porque o seu pânico é justamente porque você já começou naquele processo de não conseguir respirar, de tanta afobação que você está sentindo. É um dos quadros, não é, Amanda, de ansiedade generalizada? Essa coisa da falta de ar? É uma das características, né? Do pânico. Do pânico também. Outra coisa que é bacana do peppermint, que ele ajuda muito, ele auxilia muito na parte gastrointestinal, né, no sistema digestivo. Então, síndrome de intestino irritado, gastrite, enjoo, e isso também está muito diretamente ligado ao emocional. É uma das partes que realmente somatizam bastante. O Rei, eu acho que e ele acaba sendo um óleo também que é muito bom. Eu acho que ele dá um ânimo, né? Eu acho que ele dá uma. Então, muitas pessoas, às vezes, que têm essa questão de entender que ó, eu acordo e não acordo muito animada,
Geralmente, na hora que eu acordo, eu não tenho disposição para as coisas. Veja, quando eu entendo o meu corpo, eu já sei mais ou menos qual é o óleo que eu vou usar. Então, usa Peppermint logo cedo e aí vê como funciona muito bem, né? Então, é muito relativo isso. Mas eu acho que é um óleo que ele dá muita... Ele dá... Como é que eu vou dizer? Energia, Anima, né? ação. Energia. Gatilho pronto. de ação, gatilho de Eu ação. acho que ele é um óleo que lhe dá energia. É estado de vitalidade, eu acho. Exatamente, Sabe? vitalidade. Palavra corretíssima. Se você usar de noite, particularmente de noite, eu não sei se eu vou conseguir dormir, porque eu acho que ele é... Agora, você sabe que eu fico super agitada quando eu uso Peppermint à noite, né? Tanto é que eu parei de usar para malhar à noite, justamente porque eu ficava agitada. Agitada que eu digo é assim, não que eu ficasse... Ativada. Né? Mas agitada assim, ativada, né? Querendo trabalhar até 2 horas da manhã, por exemplo, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, você acredita que tem gente que dorme com Peppermint? Eu ia dizer isso agora. Só um segundinho, deixa eu só pedir licença aqui, meu esposo, que ele está batendo papo no Viva Voz. Trabalhando, ele já gritou aqui, estou trabalhando no Viva Voz, mas a live está acontecendo e eu acho que ele não se ligou. Mas voltemos. Minha mãe usa Peppermint de noite. Ainda sai com raiva, você dá um balance para ele se acalmar lá dentro. Vai voltar. Minha mãe usa, Renata, com lavanda, Peppermint. Eu vou dar lavanda. Ele já foi lá em busca dos olhinhos dele. É brincadeira, gente. Nada, o bichinho estava trabalhando aqui no Viva Voz e eu achando que você estava escutando aí o bate-papo dele com o rapaz lá da fazenda. Mas voltamos. Você acredita que tem gente que dorme com o Peppermint, Amanda? Minha mãe, Renata. Tem gente que dorme. Então, assim, é bem o que a gente falou no início da live. Com lavanda. Cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Né? Talvez a mãe de Amanda, como ela está dizendo aí, precisasse de quê? De dormir bem, mas porque tinha uma respiração ofegante, porque não respirava bem, precisa abrir as vias aéreas para dormir, né? Calmamente. E o Peppermint traz esse benefício e simplesmente não atua na energia dela. Eu acho ela hiperanimada durante o dia. É uma pessoa que é... Agitadíssima, a fotógrafa da cidade. Sensacional. Eu vou falar agora do Balance. Gente, o Balance é muito querido para mim. Estou te ouvindo, Renata. Não está me ouvindo? Não. Eita. Você está me ouvindo, Amanda? Estou. Todo mundo não me ouve? Amanda está me ouvindo. Nádia está dizendo que não... Eu estou no máximo aqui, não estou te ouvindo. Então, será que é alguma coisa aí? Fátima, você me ouve? Você que está com... Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando alguma coisa no chat. Estou ouvindo, está normal aqui. Nádia, deve ser algo no seu áudio. Não está num áudio? Deve ser algo no seu áudio, porque o pessoal está dizendo aqui que está normal. O meu aqui está normal também. Sair e voltar da reunião sempre... Sai e volta na reunião, pode ser isso, Nádia. Pode ser isso. Bom, continuando aqui. Vamos de Balance, tá? Deixa eu ver aqui, eu bloqueei a Amanda sem querer. Não, deixei ela no não mudo. Não, tá mudo, tá normal já, Amanda. Tá normal. Voltemos para o Balance. Gente, o Balance, meu queridíssimo da ansiedade. Como eu falei aqui para vocês, sou agitadíssima, pensamentos acelerados a 1000, atividades 1000 também. Mãe advogada, consultora de bem-estar de óleo essencial, esposa, resolvendo 1001 coisas, minha cabeça não para um minuto. E eu preciso de equilíbrio para todas as minhas funções do dia a dia. E o Balance é isso, né? O próprio nome já diz, é um mix do equilíbrio. Isso é uma sinergia, tá, gente? É um óleo que está ali, é um blend, tem pessoas que chamam blend, pessoas que chamam sinergia, pessoas que chamam composição, outras mistura, mas significa o quê? Que dentro desse frasquinho a gente tem vários óleos essenciais, juntinhos, sinergicamente se potencializando para trazer o benefício que ele quer dar, tá? A gente sempre fala que na aromaterapia, né, muitos de vocês já sabem, mas na aromaterapia uma sinergia significa que 1 mais 1 não são 2, são 10, são 100, são 1000, justamente por conta da potencialização. E muitas vezes eu digo para as pessoas, qual o blend que eu faço? Qual a mistura que eu faço? Como é que eu faço mistura disso, disso, daquilo? Gente, a doTERRA tem blends maravilhosos que foram feitos, testados, com pesquisa científica de uso daqueles blends especificamente nos indivíduos, testados com um grupo de pessoas, e eles fazem uma composição com percentuais próprios
que a gente não consegue imitar. Por mais que a gente olhe ali a composição do óleo, e muitas vezes tente fazer igual, nem sempre a gente chega ao óleo idêntico. Por quê? Justamente porque a gente não sabe os percentuais. Aquilo ali foi um estudo feito por eles. Então, eu digo, tem dúvida? Não fica aí catando um monte de óleo para juntar e fazer a sua própria sinergia. Às vezes, você vai buscar uma sinergia pronta na doTERRA. E essa aqui é uma excelente sinergia, tá? Eu acho ela sensacional. Excelente para equilíbrio, excelente para ansiedade, pensamentos acelerados, ela lhe traz ali para o centro de si, e a terra, né? Faz com que você foque no seu objetivo. É muito do que eu uso o Balance, e eu digo que eu sou muito egoísta com ele. Eu digo que o Balance não é um óleo para usar em difusor. Para mim, ele é um óleo para usar na inalação direta, para você. Eu estou ali no pico do meu estresse, eu estou ali no pico das minhas emoções, né, à tona, e eu quero que ele me centre, me equilibre. Faz a inalação direta, seja egoísta, como eu falo sempre, né? Quando a gente está inalando diretamente, o óleo vem só para a gente, não está distribuído para mais ninguém. Eu acho que é a maneira mais rápida e eficiente. Rápida e eficiente de se usar. Outra forma que é muito bacana do Balance é a planta dos pés, né? Às vezes eu começo o meu dia, quando eu vou ter um dia muito conflitante, muito agitado, já uso de manhã cedo na planta dos pés e faço uso também ao longo do dia, mas é um mix que traz esse benefício. Auxilia também no sono, tá? Ele é um óleo que faz com que os nossos pensamentos desacelerem, né? Diminui, acalma e, consequentemente, também traz um sono mais puro, né? Muita gente gosta de utilizar o Balance e o Serenity, outras pessoas gostam de utilizar o Balance e o Lavanda, e tem gente que, inclusive, usa só o Balance. Mas maravilhoso aí para todas essas questões. Você usa o Balance, Amanda, na sua casa, já usou alguma vez? Uso. O Balance, na verdade, demorei um pouquinho para usar, porque logo, é a história que a gente fala, né? Logo no início, quando eu usei o cheiro, veja, hoje eu adoro, mas no primeiro momento, e aí talvez tenha sido uma época ali, não era aquele cheiro que iria me completar, não era o que faltava, né? Porque não foi um óleo que eu, naquele momento lá atrás, busquei. E aí eu tinha comprado o kitzinho do Aroma Touch. Ai, não peguei. Ficou aí de lado. E aí, no outro momento, eu fui pegar. Hoje eu adoro o Balance. Inclusive, eu usei ele antes de começar. Olha que engraçado, gente. Essa coisa do aroma é muito bacana. Tem uma linha da aromaterapia, inclusive, que diz que quando você repulsa um aroma é porque você precisa dele. Tem outra que diz que não, mas, enfim, são linhas, né, de estudo diferentes. Eu, particularmente, quando não gosto de um aroma, eu até procuro buscar um outro aroma que me traga o mesmo benefício, tá? Eu não gosto de sentir cheiro ruim, até porque eu quero ter o prazer até no inalar. Mas o Balance foi uma coisa que eu me apaixonei no primeiro uso. Eu já usava aromaterapia há um bom tempo, eu nem trabalhava com os óleos essenciais nessa época, e Malu veio aqui para Aracaju e fez uma yoga com a gente. Eu sou de Aracaju, gente, para quem não sabe, aí que entrou na live. E Malu veio aqui para Aracaju e fez uma yoga conosco, num lugar bem bacana aqui em Aracaju, foi muito gostoso, e ela apresentou 2 óleos. Ela falou, antes de começar a yoga, a gente vai fazer um trabalho respiratório, eu vou dar 2 óleos para vocês escolherem. Ela apresentou o Cheer, que na época não tinha no Brasil, que hoje em dia já tem, que é um óleo do kit emocional, né? Alegria, que é maravilhoso, inclusive. Eu nem coloquei aqui os óleos do kit emocional, gente, mas são fantásticos. E apresentou o Balance, né? Falou as características de ambos, eu falei, o meu vai ser o Balance, com certeza. E Bucutu botou uma gotinha na minha mão, começou a fazer um trabalho de respiração lá da yoga, antes de começar. Gente, eu me apaixonei pelo óleo. Eu fazia yoga, eu só sentia o cheiro do óleo. Eu falava, né? Esse óleo é o meu óleo. Eu cheguei em casa à noite, a yoga, o encontro foi tão bacana que começou 2 horas da tarde, a gente saiu 6h30 da noite. A gente fez yoga, fizemos aromatouch, fizemos bate-papo, foi tanta coisa nesse dia. Mas eu cheguei em casa, morta de cansada, assim, porque tinha ido fazer outras atividades depois. Eu cheguei 10h30 da noite, entrei no computador para comprar o Balance. Minha primeira atitude, quando cheguei em casa, 10 e pouca da noite, foi comprar o Balance. Eu me apaixonei. Bom, vamos lá, que ninguém quer saber da minha paixão, quer saber aqui dos olhos. Vamos passar para o Serenity. A Mandoca gosta do Serenity, né? Adora fazer uns blendzinhos com Serenity também, eu sei disso. É um blend também da doTERRA. Que já é um blend, né, Rê? Já é um blend. Já é um blend maravilhoso. É um blend maravilhoso da doTERRA, tá? Ele traduzido é serenidade, né? Então, é um excelente blend para o estresse, para o sono. Eu digo que para o sono é um dos melhores da doTERRA, né? É um dos melhores, ele tem na composição ylang-ylang, ele tem lavanda, ele tem camomila romana, enfim. A composição dele é bem de óleos calmantes, auxiliam na irritabilidade, na tensão, traz um benefício enorme. Eu não tenho particularmente experiência alguma com Serenity, tá?
não tenho experiência com ele. Já comprei algumas vezes, não abri, e aí terminou que alguém precisou e eu repassei o Serenity. Então, eu, particularmente, não tenho essa experiência. Mas as pessoas que pedem o Serenity normalmente têm, assim, uma paixão por ele. E me conte aí o que você usa, Amanda. Fora esses benefícios que eu falei, é para isso que você usa de uma forma diferente, o que você faz? Veja, o Serenity eu também fiz a mesma coisa. Como eu não tenho problema de sono, não era um óleo que eu buscava, não. Mas aí eu faço uma listinha de óleos que eu quero aos poucos e comprando, né, e trazendo. E aí ele estava uma vez na lista. Só que uma amiga de minha mãe, ela tinha insônia, enfim. Eu acho que eu cheguei até a lhe ligar, porque ela tinha uma insônia forte, e aí minha mãe estava querendo saber para poder ajudar. E aí, resumindo, a gente botou o Serenity junto, e aí ela ficou impressionada. 2 dias depois ela até ligou, porque eu nem entrei em contato também. Aí 2 dias depois ela entrou em contato, a Amanda encantada, né? E aí eu tinha botado ele e um outro óleo que você vai falar aí na frente, e ela adorou, enfim. E aí ficou comprando. Eu uso ele e eu gosto, aí eu tenho hoje o meu. Eu uso ele às vezes, não é nem quando eu estou com insônia, eu uso às vezes quando eu acho que eu quero dormir, relaxar. E aí é um óleo que eu gosto muito também. Eu acho ele divino, sabe? É um óleo que eu uso para dormir. Engraçado, mesmo ele tendo lavanda, eu consigo dormir com ele. Mas eu acho que é por causa da junção, né? Tem o blend, o blend, né? É uma mistura eu muito acho ele calmante. um Tem blend outros de óleos que estão ali em sinergia. maravilhosos, né? Lembra, gente, que o blend, ele se transforma, um óleo se transforma em outro. Em outro. Né? Porque eles estão ali misturadinhos, as substâncias químicas estão, né, fazendo a sinergia entre elas. Então, o blend não é o mesmo óleo. É uma outra mistura, é um outro óleo, é uma outra química que está ali em ebulição, né? Eu digo que ele é um blend, assim, da diretoria, porque só são óleos tops, né? São óleos maravilhosos. Lang-lang, o camomila, então eu acho ele maravilhoso. Gosto mesmo. Vou passar agora pro... Deixa eu ver. Vou pro Juniper, vou pro Bergamota? Vou pro Juniper. Amanda adora o Juniper. A gente colocou ele hoje aqui na nossa apresentação, né? Porque eu sei que é um blend que ela gosta muito e eu particularmente gosto muito também. Um óleo que ele tira a gente daquele sentimento de negativação e passa a gente para o sentimento de perspicácia, tá? Auxilia no estresse, na depressão, auxilia muito também na questão da saúde urinária, que tem muito a ver aí com a somatização das emoções também. A gente até esqueceu de mencionar sobre a questão urinária, né? Questão de infecções urinárias recorrentes, né? A própria candidíase tem muito a ver aí com o emocional também. E outra questão muito importante do Juniper são os medos, tá? Ele é um óleo sensacional para os medos, para o pânico e para medos, tá? Eu tive uma experiência muito bacana com ele. Meu filho mais velho passou uma fase que acordava a noite inteira, tipo, 5, 6 vezes durante a noite. Não é que ele não voltava a dormir, não, ele voltava a dormir imediatamente, porém, acordava, né? Acordava, ia no meu quarto, e oi, tudo bom, mamãe? De novo, oi, tudo bom? Vim dizer que te amo, então quero fazer xixi, qualquer coisa assim, só para ir lá. Eu falava, não, tem alguma coisa, esse sono não contínuo desse menino, enfim. Começamos a conversar e tal, percebi alguma coisa de filminho, ou uns medinhos bobos e tal. Eu, opa, vamos partir para um óleo. Conversei com Silvia, nossa aromaterapeuta, e ela, na época, sugeriu o Juniper, eu comprei, e foi pra casca, gente. Ele começou a dormir com o Juniper, né? Eu colocava no difusor o Juniper Berry e o lavanda. Algumas vezes colocava o Juniper e o eucalipto, que ele gosta. Outras épocas só o Juniper, mas fiz assim, uns 15 dias seguidos de Juniper. E foi realmente sensacional para o sono dele, trouxe um super benefício. Depois eu parei de usar o Juniper, comecei a usar outros óleos, né, para ele, que ele ia escolhendo. Aqui em casa eles mesmos escolhem os óleos próprios. E quando eu trouxe os outros óleos, ele hoje em dia ama o cedro, né? Os preferidos dele são cedro e eucalipto, que também é um óleo que auxilia muito no medo, cedro, né? É um óleo bacana aí, traz uma segurança muito forte. Mas foi essa minha experiência. E eu guardei. E meu sobrinho começou a passar pela mesma situação do meu filho. Só que aí ele acordava, chorava, né? Tinha aqueles sonhos conturbados e tal. E aí eu peguei o Juniper, que estava aqui em casa, sem uso já, e dei para minha irmã, e foi a solução para os problemas dela. Agora ela já vai repassar para uma amiga, porque também parou de usar, né? Que já tinha sanado o problema. E aí uma amiga
chegou com o mesmo probleminha com o filhote e ela já repassou. Então, eu acho um óleo sensacional que tem a ver aí com essas questões. Você, Amandoca, eu sei que você gosta, inclusive... Ah, e ele é bom para o sono. Ele é bom para o É sono. maravilhoso para o sono. Foi ele que eu fiz eu adoro ele. É a minha experiência dele no sono. Na verdade, só pegando a deixa que você está falando aí dos meninos, foi Gabriel, né? Uhum. E aí é porque tem uma idadezinha, Rê, que o que é que acontece? A criança ela passa a ter uma noção do real. Então, assim, o medo passa a ser... É como se o medo ele ficasse mais frequente, porque é como se, na verdade, a morte passa a ser morte, sabe? Já não é mais aquela coisa da fantasia, né? Já não é tão lúdico. Então, quando chega nesse momento, então eles entram aí nesse medo mesmo. Então, é um medo natural. Então, e agora? Então, é porque aconteceu algum... Não, às vezes é porque o medo vem para poder também trazer estrutura, não adianta, né? Por isso que também entra essa história do Halloween. Ninguém vai estar aí fazendo Halloween porque gosta de ver. Mas, às vezes, é uma maneira de ter, como está lidando aí com medo. Então, enfim, aí depende muito da idadezinha. Provavelmente foi a idade. E aí é interessante a gente ter... É isso que eu digo. O suporte do óleo, né? Que bacana. Olha que coisa maravilhosa, né? É. E a minha experiência com ele não foi com os meninos, foi com meu esposo, né? Então, ele estava muito estressado e começou a dormir e tinha essa história do sono cortado. Acordava, não tô. Começou a dormir mesmo com a cabeça pesada, enfim. Estou muito estressado, trabalho, essa história de... Peguei, botei o Jumpberry, o Jump junto com bergamota, né? Passei na sola do pé, fiz um pouquinho e ele dormiu muito bem. E aí, no outro dia, ele disse, Amanda, que ele sonhou. Como ele relaxou e sonhou, eu achei engraçado, porque o relato que ele trouxe foi eu sonhei. Assim, ele trouxe relaxado mesmo. E aí é o óleo de cabeceira dele. É um óleo que ele usa muito. E aí foi um óleo que eu digo que, assim, fez com que ele se apaixonasse aí pela do Terra, né? Pela do Terra. Ele ficava nessa história antes. Não, o marido de Amanda disse o seguinte... Né? Ele só perturbava com a gente, né? Comigo com a Amanda. Ele fazia, na minha casa ninguém anda mais, todo mundo patina, com os pés cheios de óleo. Já chega escorregando. Quando eu comecei a botar isso, aí ele no outro dia acordou. Qual é mesmo que você toma antes de dormir? E aí começou a levar para o trabalho. O Copaíba, todo dia eu tomo Copaíba, ele toma Copaíba também. Quando eu vi ele começando a usar o Smart Sasse, o Lemon, então aí, hoje em dia ele é hiper adepto, mas foi engraçado porque foi logo lá no início, quando eu comecei a usar. E o Jumpberry eu não comprei, ele foi justamente no Bogo. Né, gente, Bogo é muito bom, a gente está tendo Bogo hoje. É muito bom, porque é uma experiência maravilhosa da gente conhecer os olhos. Aproveitando que a Amanda deu a deixa do Bogo, foi ótimo, é isso mesmo. Olha que bacana, a Amanda, né, num Bogo que teve aí atrás, acho que uns 3 Bogos atrás, aí nem me lembro. Tem muito tempo, foi lá comprou atrás. Comprou um óleo e ganhou o Juniper Berry. Acho que comprava o Balance, ganhava o Juniper, não sei. Enfim, ganhou o Juniper Berry. Não, ganhei o Jump. Foi. Né? No mínimo, ela nem ia comprar o Juniper se não tivesse ganho. Talvez ela nem tivesse esse óleo na casa dela. O que eu acho legal do Bogo é isso, porque, veja, a gente compra o óleo que a gente quer, mas a gente ganha outro, né? Inclusive, o de hoje, eu vou comprar um óleo que eu quero, que eu tô louca por esse óleo. O outro eu não conheço. Assim, não é um óleo... Mas vai conhecer e vai amar. Eu adoro. É a grande surpresa. E aí, o Jump foi um dia que, quando eu fui ler sobre, eu digo, eu vou botar esse para ele. E foi o óleo que ele foi para dentro da do Terra. Olha assim, a energia influindo. Tá vendo que energia boa? Bom então, demais. A gente começa a ver como as coisas vão funcionando. Por isso que eu acho que, às vezes, a gente tem essa possibilidade. Eu acho uma grande sacada esse Bogo, porque você tem a possibilidade de experimentar o que, de fato, a gente acha que não precisa. Que não precisa, né? Exatamente. Uhum. Vou falar agora do bergamota, que a doutora Amanda também gosta muito. Esse é minha paixão. Bergamota é um excelente óleo para depressão, cólica, irritabilidade, estresse, sono também. Tem uma amiga nossa que diz que o bergamota é melhor do que qualquer outro óleo para dormir. Ele para mim ela está aqui na live. Não sei se ela está aqui na live, mas se ela tiver, eu vou até chamar, que ela é psicóloga também. Deixa eu ver se ela está aqui na live. Deixa eu ver. É capaz dela não ter entrado só porque eu disse que ia chamar. Não entrou, não. Não entrou, não. Entrou, não, que eu já dei uma olhadinha. Mas da próxima eu vou chamá-la. Bom, enfim, a primeira pessoa que eu ouvi dizer, né? Eu apaguei com esse bergamota, ele é melhor do que qualquer outro óleo para o sono, foi ela. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, sobre o bergamota no sono e fui ler sobre, realmente excelente para o sono.
Mas muito bom para depressão, muito bom, inclusive com várias pesquisas científicas de uso bergamota. Muito bom também para irritabilidade, né? E para o próprio estresse. Então, tudo a ver com o nosso emocional. Claro que ele atua também na parte física, né? Um óleo que auxilia no detox, é um óleo cítrico, então auxilia muito também aí na nossa alegria, né? E traz aquela coisa, alegria que eu digo, aquela sensação de bem-estar mental, é muito bom em relação ao bem-estar mental. Os cítricos, eu digo que são Harmonia, né? campeões. Ele traz a questão da harmonia, né, Renata? É um óleo da harmonia, da confiança, né? Da autoaceitação, da autoconfiança, né? Uhum. É bem isso. Super óleo, super indico. Eu tive pouca experiência com o bergamota, né, de uso dele, mas tem uns 20 dias que eu comecei a usar diariamente e estou apaixonada Eu pelos adoro. efeitos. Muito bom mesmo. Para mim é o óleo. Eu adoro bergamota, adoro, não, eu adoro. Acho que ele, e aí eu acho que eu adorei também, porque quando eu fui saber a história, aí é que eu gostei mais ainda da história dele. Mas veja, só fui saber a história depois que realmente eu me encantei por ele, né? Então é um óleo que está muito relacionado, diz que essa questão da, ele ajuda muito nessa questão da depressão, da ansiedade. É um óleo que trabalha tanto a questão. Ui, peraí, voltou? Não, agora sim, voltou. Desculpe. Entra na questão da sabedoria, né? Entra na conexão da gente com a questão da harmonia, da graça, das coisas leves. Então, eu acho que ele é comprovado teoricamente, que aí mais uma vez eu trago isso, que ele lá na Segunda Guerra ajudou muito na questão do pós-guerra, de depressão. Então, é um óleo que eu sou apaixonada. Acho que é o óleo que, tanto que o meu está aqui. Eu tenho fica um em cada canto, né? Eu ando com na bolsa e eu ando com esse daqui, que fica no ladinho. Mas é um óleo que eu sou encantada. E eu acho que os benefícios dele, sinceramente, Renata, particularmente, eu acho que até ele, para a questão de depressão, não sei. Mas eu acho que a eficiência dele, a eficácia dele é muito, muito boa. Eu sou suspeita para poder falar dele, né? E nossa amiga mais ainda, ela ia realmente falar todo o relato dela, né? Mas Tem eu acho que é um alguém óleo que dizendo aqui, relaxa. amo para o sono bergamota. Em mim também funcionou muito para o sono. Perfeito. É o que eu uso para dormir. Ele é para dormir, é o que eu uso. Adoro. Semana passada, eu tinha uma amiga que estava usando também, usa os óleos, né? Estava usando lavanda. Ele disse, ó, o lavanda ainda não está me trazendo, assim, aquele sono que eu precisava ter. Eu falei, não tem nada não, vou fazer aqui uma misturinha para você. Aí fiz bergamota, cedro e frankincense. Ela, no dia seguinte, falou, rapaz, que bomba foi essa que você me deu? Coloquei no rolãozinho com óleo de coco, né? Ela usou tópico, né? Inclusive, na nuca, nos pulsos, nas têmporas. A casca. Só tem que tomar cuidado quando usar o bergamota no rosto, né? Se for usar nas têmporas, para não se expor ao sol, porque é um cítrico, né? E quando se expõe ao sol é fotossensível, então pode queimar a pele, principalmente o bergamota, ele realmente é muito fotossensível. Então, usa à noite ou, se for usar durante o dia, não usa no rosto, né? Ou em região que vai tomar sol. Vou passar agora para o Deep Blue, senão a gente não acaba, viu? 1h10 já de live, eu vou passar rapidinho por esses outros, para a gente tirar as dúvidas de quem tiver e fechar aí para uma próxima, viu? A gente vai fazer várias ainda, porque depois que a gente começa, a gente não quer mais parar de falar, não. Principalmente quando entra na parte dos óleos. Amandoca, Deep Blue, eu acho um excelente óleo também para a parte emocional, principalmente relativa à somatização. Por quê? Ele tem sim a ver, ele auxilia também na parte emocional, nas questões de dores, né? Dores profundas, e aí uso tópico, né? Na região do coração, na região da planta do pé. É bem bacana para essa questão de dores que a gente tem lá guardadas, mas é um excelente óleo para dores corpóreas, tá? E aí a gente pensa dor articular, dor muscular, dor óssea, tendões. E o que mais tem quando a gente está com uma questão emocional aí mal resolvida são tensões espalhadas pelo corpo todo. A gente forma nódulos de tensão que são incríveis, né? Às vezes a gente vai chegar na massagem, rapaz, que nódulo é esse que eu não dissolvo, né? É aquele nódulo que ele vai apertando e vai mexendo aqui na nossa cabeça toda, porque está diretamente ligado à nossa emoção. E o Deep Blue é excelente para as dores, né? Excelente para auxiliar aí na massagem de tensão, para diluir esses nódulos realmente que a gente tem e para auxiliar também no benefício dos sintomas de dores que a gente tem decorrentes das nossas emoções.
Sei que usa muito na sua casa também o Deep Blue, viu? Tanto é que tem um amiguinho que Muito. só fala Deep Blue, Deep Blue, Deep Blue. A Madoka gosta de Deep Blue. Usa muito. E Deep Blue a gente fala também, Renata, porque nessa questão física aí, está relacionada à questão psicossomática, porque o que é que acontece? Qual é a primeira sensação que a gente tem quando a gente está na sobrecarga? Então, eu não aguento, parece que minhas costas estão doendo. Quando você faz uma massagem, isso é impressionante como na hora realmente ele traz um alívio muito, muito bom, porque essa dor, às vezes, não é uma dor na coluna, é literalmente psicossomática, né? É a somatização aí de um mês, ou de uma semana difícil, de um mês difícil, ou de um dia difícil. Então, a massagenzinha com Deep Blue, ele traz realmente uma sensação de tirou todas as pedrinhas de trás das costas, né? Tanto que eu tenho um amigo que tudo dele é Deep Blue. Deep Blue, muito bem. Bota essa live para ele assistir depois, porque já homenageou ele aqui. Gente, vou falar um pouquinho do Adaptive. Adaptive é um óleo novo que acabou de chegar na doTERRA aqui no Brasil. Ele já está na doTERRA dos Estados Unidos há mais tempo, né? Foi lançado na convenção do ano passado, lá nos Estados Unidos, e chegou agora nessa convenção atual da doTERRA do mês passado, e é maravilhoso para adaptação, né? Como o nome já diz, adaptação. Então, ele promove aí sentimentos positivos, auxilia no humor, tá? Naquelas variações de humor, adaptação a situações, tá? De novos ambientes, de novas situações de vida, né? Perdas, enfim, tudo que você imaginar de adaptação, de ambiente e situação, ele é maravilhoso. É muito bom também para a função cognitiva, tá? Ele tem alecrim, inclusive, na composição, ele tem cítrico na composição, auxilia também na questão cognitiva e no bem-estar mental. Tá? Um óleo que traz aí um benefício enorme. Eu, particularmente, ainda não experimentei o Adaptive. Na verdade, já inalei. Quando eu recebi aqui em casa, eu inalei para sentir o cheiro. Eu achei maravilhoso. Tá? Não é um óleo que eu preciso, né, nesse momento, então não comecei um uso para dizer da minha experiência pessoal. Mas adorei o cheirinho dele. Com relação ao aroma, eu já posso dizer que está aprovadíssimo. E tenho diversos relatos de pessoas conhecidas minhas que têm se adaptado muito e gostam muito do Adaptive, tá? Depressão, estresse também. Ansiedade, né, Renata? Medo, ansiedade. O que é ansiedade? É excesso de futuro, né? Então, eu fico aqui já pensando... Adoro quando você fala nesse excesso de futuro, Amanda. Repita aí, vá, para o povo decorar. Porque ansiedade é excesso de futuro. É quando a gente está aqui já lá na frente. A gente não vive hoje, a gente está já lá na frente. Então, no final do mês, ou na viagem que eu tenho que fazer, ou na viagem que eu não vou mais fazer, Então, eu estou lá, eu não estou aqui. Então, se você traz um óleo desse que vai estar trazendo um equilíbriozinho para você, olha que benefício, né? Que coisa boa. Mas ansiedade é excesso de futuro. E hoje o que a gente mais vive é um excesso de futuro. O tempo todo a gente está atento a quando vai sair a vacina. Eu estou trazendo a pandemia agora, mas o excesso de futuro não é só na pandemia, não. Sim. Sempre existiu, né? Mas agora, então tem 8 meses, sei lá quantos meses, que a gente está assim. Quando? E quantas pessoas estão doentes? Quantas vai diminuir? Não vai diminuir? Sai a vacina? Não sai a vacina? Não dá. Então, olha aqui, tudo que a gente pode fazer nesse momento para poder estar tirando essa ansiedade... E adaptação. E adaptação. Será que a gente tem vivido pouca adaptação nesse momento? Primeiro se adaptar à reclusão total, depois se adaptar à reclusão parcial, depois se adaptar ao que vem pela frente. Enfim, adaptação a todo momento. Vai ter alguma coisa. Exatamente. A gente não tem obviamente, cada pessoa vai reagir de uma forma. De um jeito, perfeito. A essa questão da adaptação. Então, fica a dica aí desse novo óleo. Foi uma boa aquisição. Eu acho que foi uma excelente aquisição. Acho que foi maravilhoso a doTERRA ter trazido ele para cá também. Falar um pouquinho do Lemon. Lemon é o óleo do detox, né? Da limpeza. Eu chamo o óleo da limpeza. Limpeza do corpo, limpeza da mente, limpeza do ambiente. Então, limpa tudo, né? Limpa a nossa mente, clareia a nossa mente, traz clareza mental, traz foco, né? E auxilia muito também nas questões diretamente ligadas ao fígado e à limpeza do nosso organismo, equilíbrio do pH, que muitas vezes aí também são funções somatizadas pelas nossas emoções. Uso muito, uso diariamente para o meu colesterol, mas ele me traz aí como consequência do benefício não só para o colesterol, como também para o meu foco e para a minha clareza ao iniciar o meu dia. Eu realmente amanheço ali com aquela coisa boa na minha mente, com a minha cabeça descansada, com a minha mente descansada e limpa para o que vem para frente.
Vou falar um pouquinho do Zengest. O Zengest é um óleo Diz que o lemon é o óleo da defesa, viu? da defesa? Porque a partir do momento que a gente traz, então é um óleo que é da defesa, que Massa. é muito bom. Gostei. Olha aí, a especialização em aromaterapia psicossomática, tá vendo? Chegando aqui para nós. Tá vendo? Mas aí é verdade, né? Gostei muito. Depois a gente vai marcar uma live só para isso, viu? E vou falar do Zengest, que é um blend maravilhoso, né? Uma sinergia aí para a nossa saúde gastrointestinal, que quando a gente pensa em refluxo, né? Em má digestão, em síndrome do intestino irritado, em saúde intestinal como um todo. Gente, o nosso intestino é a base do nosso corpo hoje em dia, né? É ali que está tudo, é a nossa cabeça, né? Ainda bem que... Só um minutinho. Filho, por favor, eu estou numa live. Você pode parar? Pronto, voltando. A saúde gastrointestinal está diretamente ligada às nossas emoções. Então, somatização toda por ali, né, Amanda? Refluxo, gente. Aquela coisa mal digerida, diretamente ligada com o nosso emocional. Então, o Zengest, ele tanto traz um benefício para a nossa saúde gastrointestinal, como também para a nossa mente, para digerir muita coisa que a gente não consegue, tá? A digestão mental, realmente, aquela coisa que a gente não está conseguindo assimilar, não está conseguindo... A palavra é digerir, né, Amanda? Tem uma outra palavra para isso? Me diga aí. Não, eu acho que é isso mesmo, é a dificuldade de absorver que a gente tem, né? A dificuldade, às vezes, da gente absorver determinadas coisas. Então, fica aqui, é como se ficasse e a gente não tivesse... E fica preso, a gente não tem nem facilidade em botar para fora e nem digerir. Então, eu acho que ele vem para poder facilitar isso, né? Por isso que ele também ajuda muito na questão do refluxo, né, Renata? Muito, muito. Porque, ou para cá, né? Ou ficar aqui ou sair, né? Mas precisa ser resolvido. Não sei se vai ou se fico. Não sei se vai ou se fico. Não sei se vou ou se fico. Aquela musiquinha lá dos carnavais passados. Gente, Amandoca, eu acho que a gente falou um pouquinho de cada um dos que a gente se propôs a falar hoje. Obviamente, gente, que tem inúmeros outros olhos aí que auxiliam na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, na somatização, né, dessas nossas emoções. Mas não daria para a gente falar de todos de uma só vez. A gente deu uma passadinha em cada um deles. Amanda, eu adorei. Já fica aí o convite para uma próxima. E vou abrir um pouquinho aqui para ver se alguém tem perguntas. Vou parar de gravar, né? Porque a gente fica aqui no nosso bate-papo, senão nem o YouTube aceita passar esse vídeo da gente gravado depois. Quero lhe agradecer, amiga, por tudo, viu? Agradecer pela sua presença aqui hoje, pelo seu conhecimento, pela sua energia. Você sabe que eu tenho que lhe agradecer, Rê. Lhe agradecer pela sua amizade, por esse acesso que você me dá aí ao mundo dos olhos. Você é minha parceira, não só aqui, mas de longas datas, né, amiga? Então, eu sou muito grata mesmo. Obrigado, viu, meu amor? Gente, eu vou parar aqui a gravação e vou parar de compartilhar a tela para a gente poder bater papo e perguntar aí se alguém tem dúvida.